Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros vídeos que eu já postei aqui. Ele é um pouco pessoal e um pouco profissional. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma decisão muito importante que eu tomei, que é encerrar o meu ciclo trabalhando em drogaria. Mas calma que esse não é um vídeo triste, não é pra ser triste. Eu vim falar com vocês hoje sobre escolhas, valores e coragem. Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu sou farmacêutica e eu sou apaixonada pela minha profissão. Esse é um tema que eu ia até trazer aqui para esse canal no mês passado, mas eu acabei não conseguindo porque eu já vou explicar para vocês tudo o que aconteceu nesse mês de julho, né, que passou agora. Vocês sabem, né, que eu amo atender, que eu amo a minha profissão, que eu amo conversar com as pessoas, eu amo ajudar as pessoas. Mas eu cheguei num ponto em que eu precisei olhar a minha profissão com mais seriedade e mais profissionalismo. Mais do que eu já tinha, né? Por muito tempo eu fiquei bem confortável no lugar que eu trabalhava, porque lá as normas eram seguidas conforme a Anvisa solicita. Mas isso mudou no último mês, porque a drogaria que eu trabalhava foi vendida. Então o dono mudou e as regras mudaram. Porém, as regras que mudaram são regras que ferem, né, a minha profissão. Dá até vontade de chorar quando eu falo porque, gente, às vezes as pessoas podem achar que as coisas pra mim foram um pouco mais fáceis. Isso eu escutei alguns dias, umas 2 vezes durante essas semanas, né, esses meses, assim, que passaram. As pessoas acham, né, que as coisas pra mim são um pouco mais fáceis, porque eu sou filha única. E aí eu falei pra minha mãe, né, sobre isso, e minha mãe disse assim, Tayla, não é porque você é filha única que eu posso te ajudar a fazer uma faculdade ou tirar uma habilitação, que isso te desmereça, porque se você não quisesse, se você não se esforçasse, nada disso era possível. Eu podia pagar qualquer coisa pra você fazer, que se você não quisesse, você não ia conseguir. Eu tô meio que me apegando nessa frase, assim, porque parece que eu tô meio que desdenhando do meu trabalho, do trabalho que Deus me deu, porque eu pedi muito pra Deus um trabalho que eu pudesse ir pra igreja, que meu horário batesse com os horários do culto, mas agora, mesmo com esse trabalho que era perto da minha casa, perto da igreja, com os horários flexíveis, é um trabalho que me fazia fugir dos meus princípios, os princípios farmacêuticos básicos, que era simplesmente solicitar uma receita para um cliente quando ele vai lá pedir um medicamento que exija a retenção da receita. Muitas coisas, né, mudaram lá depois que veio o novo dono, e ele me chamou para conversar e falou, olha, eu trabalho assim. Se você não achar bom, se você não se sente confortável, você pode sair, que não tem problema. E foi o que eu fiz. Eu pedi pra sair porque eu não estava me sentindo confortável com o que eu estava vendo que ia acontecer, que estava começando a acontecer já, né? Mesmo com a minha presença ainda lá. E isso me deixou muito chateada, né? Muito triste, né? O fato de eu ter deixado o emprego, porque neste momento eu não poderia deixar o emprego de jeito nenhum, mas mais vale a minha profissão, os meus princípios farmacêuticos e princípios cristãos, enfim. Eu prefiro seguir as regras, porque eu tenho muito mais coisas a perder do que o meu patrão, no caso, o meu ex-patrão. Então, gente, eu nem sei se eu consegui me expressar direito no que eu falei agora, mas pra mim, a farmácia, né, a drogaria, tem que também ser uma instituição de saúde, não só um local de venda de medicamento. E era basicamente isso que vai acontecer, né? Vai ser um local de venda, apenas de venda. E toda a área farmacêutica, né, que seria a minha área, simplesmente seria ignorada. Então, qualquer coisa que eu olhasse lá e falasse, olha, isso não pode acontecer porque não existe um local apropriado para isso. Dane-se, você vai ter que fazer. Ah, olha só, esse medicamento só pode ser vendido com a retenção da receita. Não, mas aí esse cliente vai levar assim mesmo. Ah, porque se eu tivesse um balconista bom aqui, ele teria empurrado uma azitromicina, uma não sei o que, um monte de medicamento que exigem a retenção da receita. Mas eu falando era a mesma coisa que nada, era a mesma coisa que falar com uma parede. Então, isso me deixou muito mal, fiquei bem triste, né, em ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o que está
virando, né, aquele local de comércio, não de saúde. E é isso, gente, não tem muito que eu possa fazer. Ele falou que se eu não concordasse, eu podia sair e eu não concordei. Então, eu saí. Olha, eu não quero ficar apontando o dedo, mesmo que o que eu falei, né, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, seja apontar o dedo. Mas eu não quero ficar apontando o dedo. Eu sei que existem muitos lugares assim. Só que eu, né, na minha consciência, não concordo em trabalhar em lugares assim e em olhar e fingir que não tá acontecendo, sabe? Então, não é apontar o dedo, é simplesmente seguir a minha consciência. E a minha consciência me fez dizer tchau, né, para aquele ambiente que tava me deixando muito, muito triste, né? Quem me acompanha em rede social, quem me acompanha no Instagram, deve ter percebido que eu simplesmente parei de postar story, eu parei de tudo, porque eu não tinha ânimo, gente, pra postar nada, simplesmente porque eu não conseguia olhar pra câmera, falar alguma coisa e ver tudo errado. Como eu ia falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, ou dar dica de alguma coisa de farmácia, eu vendo tudo errado no lugar que eu trabalho e eu não podendo nem dizer que não. Basicamente, a minha responsabilidade técnica, né, porque eu era farmacêutica RT, responsável técnica, não tava falando de nada. Era só basicamente o meu nome que tava lá pra dizer que tem o farmacêutico, mas o que eu falava mesmo não resolvia de nada. Eu preferi seguir meu coração, seguir a minha consciência e sair. E fazer o que ele pediu pra eu fazer, né? Se eu não concordasse, vazasse. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo basicamente no dia que eu vou postar ele, né? Tô gravando ele dia 31 de julho e eu pretendo postar ele no dia 1º de agosto, né? Que já vai ser o primeiro dia que eu não vou estar mais trabalhando lá. Então, eu decidi gravar no último dia mesmo que eu trabalhei lá e postar depois que eu já saí pra não gerar nenhum burburinho, nem nada demais, assim, pra depois não dar algum BO, algum problema, falar que eu tô falando mal, enfim, porque não é isso, sabe? Eu não tô falando mal da empresa em si, eu tô falando que eu não concordo com o que acontece na empresa. Então, existem outros profissionais que vão falar que tá tudo bem, mas eu, Tayla, não concordo. Então, eu preferi mesmo gravar e editar e postar esse vídeo agora que eu já não tô mais lá, pra não gerar problema, né? Mas, assim, foi difícil hoje, o último dia, né? Deixar meus colegas de trabalho, deixar minha rotina. Vou sentir muita falta de alguns clientes, outros eu não vou sentir falta, mesmo me doendo, né, um pouco. Eu precisei ser fiel à minha profissão. E eu acredito que isso também é amar a sua profissão. E eu vou falar, assim, 3 coisinhas que eu lembrei enquanto eu escrevia o que eu ia falar nesse vídeo. A primeira, ter valores firmes faz diferença na prática. Porque seria muito fácil eu fingir que eu não tô vendo. Seria muito fácil eu só olhar o que vai entrar no meu bolso no final do mês. Seria muito simples. Então a primeira coisa é isso, você ser firme no que você acredita, no que você estudou. Eu acredito que eu tenho que seguir as regras, eu tenho que andar mediante o que a lei manda eu andar, do que a Anvisa manda eu fazer, porque eu estudei muito, gente. Foram muitas lutas, tanto na minha vida pessoal como na minha vida acadêmica, pra eu simplesmente olhar tudo errado e falar que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. 2. Ouvir o coração é tão importante quanto seguir a razão. E aí, mais uma vez eu falo com vocês sobre o que eu já estava falando antes. Eu me senti mal com o que estava acontecendo no local que eu trabalhava. A minha razão dizia para eu não deixar o emprego, porque eu tenho muita conta para pagar, eu tenho um apartamento para pagar. E a minha razão só dizia isso, não, você não pode deixar o emprego, vamos ignorar tudo que tá acontecendo, você tem que ficar aqui, você não pode abrir mão disso, porque você precisa desse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a minha razão me lembrava de tudo que eu passei até eu conseguir me formar, de tudo que eu passei antes de conseguir esse trabalho. Eu não trabalhei só ali, eu trabalhei em outras empresas também, trabalhei em uma empresa que me deu uma crise de ansiedade absurda. Eu tive que quase implorar para me mandarem embora, porque me mandarem embora não, para pedir demissão. Eu nem pedi para me mandarem embora, eu só queria que eles deixassem eu ir embora. Eu pedi demissão, eu falei, olha, eu não quero nada, eu só quero ir embora daqui. E mesmo assim, foi muito difícil. Então, a minha razão também me lembrava
de tudo que eu passei para me formar, de tudo que eu já tinha passado em outras empresas, né, sendo farmacêutica já. E cada vez que eu entrava na farmácia, eu acho que eu já falei isso aqui nesse vídeo também, o meu coração se entristecia. Eu ficava tão triste, eu ficava pensando que aquilo não era o que Deus queria pra mim, não era o que eu queria pra mim. Então eu precisava ouvir o meu coração. Meu coração estava entristecido e a minha razão estava dizendo que não estava certo. Então eu decidi que realmente não tinha como eu continuar ali. Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, que também é muito importante: encerrar ciclos não é fracasso, é evolução. Gente, no mês passado, né, no mês de julho, quando eu comecei a me programar para fazer as publicações do mês, todos os temas me levavam para recomeço. E aí, quando a farmácia foi vendida, né, e mudou de dono, mudou de tudo, eu comentei com a minha mãe: mãe, eu tô falando tanto de recomeço, então eu tô recomeçando agora com um novo dono de farmácia. Ele veio com muitas ideias boas, muitas melhorias para a drogaria, para o ambiente da drogaria, mas para mim não foi tão legal assim, né? Eu tava falando muito sobre recomeço e no final das contas eu realmente tô tendo que recomeçar, eu tô tendo que evoluir. E essa evolução que eu tô falando é como profissional. Eu acredito que eu ter escolhido sair da empresa me fez ser uma profissional melhor, né, ao meu ver, e fez eu ser a profissional que eu sempre quis ser, que sabe o que quer, que sabe que a sua profissão é importante e não aceita ser reduzida. Não tô dizendo, gente, que eu me acho a última bolacha do pacote, não é isso. Eu acho que eu sou uma farmacêutica e eu acho que a minha responsabilidade técnica naquele local e em qualquer outro local que eu vá trabalhar tem que ser ouvida. E não adianta você ter um profissional capacitado para no final das contas você falar assim: não, você só tá aqui porque você tem que estar. Porque era basicamente isso, gente. Eu ia estar lá de enfeite, a farmacêutica lá de enfeite, com o nome no quadro, de enfeite. Porque o que eu falava não ia valer de nada. Se eu falasse qualquer coisa que, olha, isso tá errado, não pode, ele ia falar: não, mas eu quero fazer. Eu acredito que essa escolha que eu fiz agora me fez, né, está me fazendo ser a profissional que eu sempre quis ser, a profissional que não aceita ser reduzida a um número de CRF. Eu acredito que eu ter tomado essa decisão agora fez com que eu me tornasse a profissional que eu quero ser. E é uma pessoa que sabe o local que ocupa. Essa é a terceira coisa. E eu acho que eu já falei muito. Eu acho que eu já falei bastante também nesse vídeo. Nem sei se vocês vão assistir até o final, porque isso é muito sobre mim. Agora eu vou falar pra você o seguinte: se você tá em um local que não acredita no que você acredita, né, que discorda do que você acredita, e eu não tô falando nem só de trabalho, tá? Tem amizades, tem relacionamentos, tem, sei lá, emprego, né, que é o meu caso. Se você tá em um local que não acredita, que não respeita, né, o que você acredita, que faz você ficar triste e se sentir mal porque você quer fazer a coisa certa, saiba que você não tá sozinho. Ter coragem para sair deste ambiente é muito difícil, mas às vezes é justamente o que você precisa para continuar respirando. Bom, o conteúdo de farmácia vai continuar sendo postado lá no Instagram. Eu vou trazer um pouquinho também desse conteúdo aqui pro YouTube, né? Eu já tinha até gravado um vídeo falando sobre medicamento genérico, similar, enfim. Mas com essa confusão que aconteceu no mês passado, né, de mudar de farmácia, né, que eu expliquei pra vocês durante esse vídeo inteiro, eu não consegui editar o vídeo, não é nem por falta de tempo, foi porque eu tava realmente desanimada com o que tava acontecendo. Então eu cheguei a gravar um vídeo pra cá, mas não postei esse vídeo, eu nem editei, na verdade. Mas vou editar esse vídeo, vou postar aqui, vou trazer alguns conteúdos de farmácia pra cá também, porque eu não trabalho na farmácia, mas eu ainda sou farmacêutica. E eu quero pedir pra vocês também não desistirem de mim nessa nova fase, tá? Porque agora eu sou uma farmacêutica desempregada. É isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!